Tem crente frequentando igreja de bate-bomba, hein? Nossa, dói, não dói quando a gente pensa? Me dói, rapaz, de manhã. É que não é você que deveria ouvir isso. Você está aqui, né? Mas isso me doeu, irmãos, de verdade. Eu acho que eu comentei sobre isso aqui no culto mesmo. Mas o último módulo que eu fiz lá na PMT, o reverendo Marcos Agrippino esteve lá e estava contando sobre várias dinâmicas e crises do campo missionário, que ele falou, por favor, não peçam oração no grupo da SAF sobre isso, né? Porque eram assuntos que não podiam ser espalhados, né? Mas o reverendo Marcos Agrippino, um dos exemplos que ele citou, ele falou assim, meu irmão, e eu citei isso aqui na igreja, né? Tem igreja na Palestina. E você está vendo como é que está lá o pau quebrando, lá a bomba estourando, as cidades todas arrasadas. Algum crente acordou hoje, no dia do Senhor, e foi para alguma casa escondido, alguma igreja subterrânea, prestar culto, sem saber se teria casa para voltar quando ele voltasse, se ele ia cruzar com um soldado no caminho, se ia cair uma bomba na cabeça dele, ou se os próprios palestinos iam descobrir a igreja lá e iam prender ele. Né? Então, não é você que tem que ouvir isso. Muito bem, meu povo, vamos lá? Vamos ser felizes? Mandei aqui para os irmãos da mesa a nossa aula de EBD. Hoje a gente conclui, com a graça de Deus, os livros poéticos, né? Vamos desfechar os poéticos, e se assim der tempo, nós vamos falar um pouquinho também de uma introdução aos profetas, e aí é o que nos resta no Antigo Testamento, profetas maiores e menores. E aí nós concluímos o Antigo Testamento, hein? Eita, vai ter festa de comemoração? Vamos fazer, Juliana? Festa de formatura, a gente dá um diploma de Antigo Testamento para todo mundo. Aí você ganha um diploma de Antigo Testamento, aí vem o pastor e te pergunta, Aline, qual o nome das 3 filhas que Deus restituiu a Jó? Nossa, eu morri, sabe onde? Vestibular do seminário caiu essa questão. Vestibular do seminário caiu. Qual o nome das 3 filhas que Deus restituiu a Jó? E foi essa a minha resposta. Tinha 4 alternativas. Aí eu me inspirei no Lucas da 5ª série e fiz um salamé minguê. Porque eu não podia deixar em branco a resposta, né? Mas, se não me engano, é Késia, Keren e Keren Apuk, eu acho. Eu acho que eu aprendi o nome das 3 filhas lá. Ô, meu irmão, você que estava na aula do Arsênio domingo passado sobre Jó. Mas nós estamos fazendo um panorama, né? Estamos estudando teologia bíblica, obviamente a gente não vai conhecer cada detalhe do texto. Então, com a graça de Deus, hoje desfechamos Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte, em clima de Dia dos Namorados, hein, meu irmão? Dia 12 está aí, quarta-feira, aos casados, exclusivamente aos casados, que leiam Cântico dos Cânticos, para praticar a boa relação matrimonial, como diz a Escritura. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, e aí entramos na nossa aula. Pai de amor, de bondade, nós te agradecemos, Deus, por esta manhã, pela bênção que temos de estudar a Tua Palavra, de nos assentar com o Teu livro nas mãos, Deus, e poder encontrar princípios que norteiam nossa vida. Senhor, como é bom no dia do Senhor se reunir com o Teu povo. Nós todos aqui, Senhor, fazemos parte da mesma aliança contigo. Como é bom nos exortarmos mutuamente. Como é bom nos ensinarmos, Pai, e andarmos juntos em amor e fidelidade ao Senhor. Nos ensina essa manhã um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entender um pouco mais dos fundamentos bíblicos que nos conduzem à salvação, que nos conduzem a Cristo, que também nos conduzem a uma vida boa e farta de obediência no Senhor. Nós oramos assim, Pai, porque precisamos da ação do Teu Espírito. Nos ilumina o entendimento, Senhor, para entendermos o casamento como nos narra Cânticos, para entendermos com sabedoria as profecias bíblicas. Nos ajuda, Pai, a andar por este caminho. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, Cântico dos Cânticos,
Você pula essa leitura no culto doméstico? Ai, que vergonha de falar disso na frente das crianças. Tem uns textos ali que, se o teu filho começar a perguntar, mãe, o que é isso? Fica difícil de explicar, né? Se teu menino tem 8, 9 anos de idade, aí ele fala assim, mãe, como assim os seios são como 2 torres? Aí a Gisele falaria, pergunta para o seu pai. Falaria para o Eric, pergunta para o seu pai. E aí o Denis, que não é bobo, ele fala, pergunta para o pastor. E o pastor fala, olha, esse assunto você tem que conversar com seus pais. Eu que não vou cair nessa. Difícil, né? Difícil às vezes essa linguagem. A gente entende, claro, que existe todo esse zelo familiar, né? E há momento certo para tratar todas as coisas. Mas, meu irmão, a Bíblia é um livro que trata integralmente o ser humano. A Escritura, meu irmão, não vai suprimir os fatos ou as linguagens, quando, por exemplo, a Bíblia diz que Davi acertou Golias com uma pedra, que encravou-se-lhe na fronte, e Davi tomou a espada, decapitou a cabeça de Davi. A Bíblia não está oprimindo a linguagem. A Bíblia está dizendo que Jezabel foi jogada do alto do muro, e ela se espatifou no chão de forma que o sangue respingou no muro. Não é uma cena muito confortável, né? A Bíblia está tratando dos fatos como eles são. É a realidade, meu irmão. Talvez você nunca tenha visto uma cena dessa, mas se um dia você vir, a Escritura vai ter linguagem para tratar sobre todos os assuntos, inclusive sobre a intimidade matrimonial. E aí, o Cântico dos Cânticos é um dos livros poéticos negligenciados na igreja brasileira, hein? A turma não gosta desse livro de jeito nenhum, mas, meu irmão, Deus o inspirou e nós precisamos tratá-lo. Começando nisso, pergunta para você, e é óbvio que eu vou querer um porquê, tá bom? Um porquê. Tirem as crianças da sala. Se seu filho tem 7 anos e você está assistindo a gente em casa e você está com medo dele ouvir, ele, nessa hora, estaria lá na sala dele. Por isso que eu estou falando desse assunto aqui, tá bom? Então, venha para a igreja, leve seu filho para a sala dele, aí você vai poder tranquilamente falar do assunto aqui. Meu irmão, sexo é pecado? Amém. Vamos um corajoso aqui. Vai lá. Não, de forma alguma. É uma bênção. É algo instituído por Deus. Tanto que tem esse livro para nos iluminar que não tem nada de errado nisso. Alguém discorda do Denis? Você acha que sexo é pecado? Mas aí você vai dar uma volta. Vai lá. Por que sexo seria pecado? Depende do contexto. Porque se ele é fora do âmbito matrimonial, então ele é pecado. Mas você demorou aí. Aí você demorou, cara. Você ia falar, mas tinha que ter... Ele cochichou para Silvinha ali. Ele falou ali a resposta antes. Rapaz. Nós que somos bem chatinho aqui, bem chatinho, então nós podemos pensar o seguinte: sexo é pecado? Não. Pode ser? Pode. Se eu digo que sexo é pecado, eu estou dizendo que ele sempre é pecado. Por que nós precisamos começar a discussão em Cântico dos Cânticos assim? Porque há quem pense que sexo é pecado. Então, nós pensamos que sexo é algo criado por Deus no Éden. A intimidade de Adão e Eva já é que ambos seriam uma só carne. Deus institui a família, este é o meio escolhido por Deus para dar continuidade à raça humana. Deus vai tratar assim o homem e a mulher, seus corpos são feitos para isso. Seus corpos têm todas as boas características para a vida íntima, para a vida sexual. Mas, como pecador é uma desgraça, e o pecado corrompe e destrói tudo, não seria diferente com a vida íntima matrimonial. Então, o pecado atinge também e pode tornar o sexo pecaminoso, de várias formas. E aí o Isaías bem nos fala, olha, se é fora do matrimônio, então é pecado. Se ele envolve 3 pessoas em lugar de 2,
em qualquer circunstância, é pecado. Meu irmão, tem todo tipo de perversão hoje em dia para envolver 3 em lugar de 2 ou mais. Se essa relação sexual, ainda que não consumada, mas nos seus estímulos, nos olhares, em todas essas coisas, envolva alguém que não é sua esposa, é pecado. Sexo não é só o ato consumado. Meu irmão, tem muito caroço nesse angu. Esse é um assunto difícil, que fica mais detalhado lá no encontro de casais, né? Lá no aconselhamento pastoral. Aí a gente trata com marido e mulher aquilo que é próprio da intimidade. Nós não vamos ser explícitos em nenhum momento da nossa aula. Mas, meu irmão, o problema que nós precisamos começar a pensar é que há muita gente tratando o sexo como pecado. Muitas pessoas pensando que, inclusive, no leito matrimonial, na intimidade conjugal daqueles que são legalmente casados e assumiram um compromisso diante de Deus, sendo uma só carne, eles não deveriam praticar sexo, porque o prazer e a alegria envolvidos nisso seria pecado. Me mostra na Bíblia que isso é pecado. Não é. Não é. Então, tem uma profetisa aí por aí. Não vou falar o nome dela, não. Senão você vai ficar procurando ela no YouTube. Vai ficar... Mas tem uma profetisa aí, cara, que é uma senhora, que ela fala assim, vai pro inferno. Se não for papai e mamãe, vai pro inferno. E ela fala largamente sobre isso. E meu irmão, seitas no nosso país, seitas heréticas, que são grandes com força, que tem uma igreja em cada esquina, e ensinam os casais de que sexo é para procriação somente. E que qualquer forma de sexo que não seja com o exclusivo objetivo de conceber filhos, se não for para isso, é pecado. Se enquanto você está tentando conceber um filho, você se desgasta em um pouco mais de alegria que você deveria, é pecado. E, meu irmão, a Bíblia vai dizer o contrário. Você sabe o que a Bíblia vai dizer? Paulo vai ensinar assim, olha, marido e mulher, a hora de não fazer sexo é quando vocês não eram casados. Quando não é casado, não pode. Depois que casou, meu irmão, a ordem é faça. Paulo está dizendo que o marido e a mulher não se abstenham um do outro, a não ser por mútuo consentimento, sublinha na sua Bíblia, mútuo consentimento de ficar abstênio da intimidade, por tempo determinado. Por que eles deveriam? Só quando os dois concordarem com um prazo definido. Paulo diz, Satanás não vos tente. Meu irmão, você quer viver um casamento bom e saudável, viva bem na intimidade do matrimônio. Minha irmã, você quer livrar o teu marido dos perigos e tentações do adultério? Cuida dele em casa. Cuida dele em casa. É Paulo que está ensinando e instruindo. Para a gente ver como é que, às vezes, o trabalho de Satanás na perversão da criação de Deus do sexo não é só lá na bissexualidade, não é só lá no adultério. Satanás perverte esse ensino precioso quando ele pega casais bem casados e crentes e os separa no leito matrimonial. Satanás está pondo ali a oportunidade da tentação ainda ali. Então veja como o Cântico dos Cânticos é mais importante do que você pensava. Então o sexo é criado por Deus para a glória do Senhor, corretamente feito, deve ser um deleite no matrimônio, e o livro dos Cânticos vai nos falar largamente sobre isso, amplamente sobre isso. Vamos entender um pouquinho sobre Cânticos, sobre o livro em si. Cânticos é um livro que comumente é atribuído a Salomão por causa do verso 1, principalmente. O verso 1 de Cânticos diz que este é assim, o cântico de todos os outros cânticos de Salomão. O verso 1 destaca este como o cântico de Salomão. E há outras referências à pessoa de Salomão no livro. Capítulo 3, capítulo 8 tocam o nome de Salomão, mas
meu irmão, nenhum destes é uma afirmação de que este é um cântico composto por Salomão. E o próprio termo hebraico usado para Salomão pode ser de ou para. Pode ser um livro que veio de Salomão, ou pode ser uma composição que foi dedicada a Salomão. Então nós temos essas duas possibilidades para entender a narrativa do livro. Fato é que Salomão está envolvido, meu irmão. Inegavelmente, Salomão está envolvido na composição do livro e o mais seguro para nós vai ser pensar em uma autoria anônima. Uma autoria anônima. É mais seguro do que nós afirmarmos categoricamente que Salomão escreveu o livro. Mas ainda assim, meu irmão, não é um livro de fácil interpretação. É muito difícil fazer um esboço em Cânticos, porque é uma poesia lírica. Cânticos é um livro para ser cantado. Você vai cantar para a sua gazela, lá na sua casa. Né? Pomba minha. Né? Vai lá, William. Sim. Isso que eu estou falando. Cântico dos cânticos de Salomão. A ideia de que Salomão trouxe este cântico dentre todos os seus cânticos. O que é uma possível tradução para esse texto? Cântico dos cânticos para Salomão. Entendeu? Então, essa é uma dificuldade da autoria do texto, tal como o texto da semana passada. Nós não temos uma definição clara da autoria. Então, a tradição evangélica amplamente atribui a Salomão a autoria do livro, mas nós não temos categoria para afirmar que o texto diz Salomão é o compositor dos cânticos. Como, por exemplo, diz, e Moisés escreveu. Nós não temos algo assim. E Isaías disse. Nós não temos algo tão claro assim no texto de Cânticos. Só por isso estou te dando aqui o benefício da dúvida. E isso destrói toda a sua fé, porque afinal a Bíblia é um livro que contém erros. Lá em bibliologia a gente briga com isso. Mas isso não mexe em nada nos fundamentos da nossa fé. Tá bom? Poesia lírica, meu irmão. Poesia lírica. Não é de hoje que os poetas são apaixonados, né? Turma, clima de Dia dos Namorados, né? Fala com uma voz de radialista aí. Eu não. Cântico dos Cânticos vai se tornar difícil a interpretação, porque muitas vezes é difícil definir quem está conversando em meio à poesia. Quando é o homem falando, quando é a mulher respondendo. Pastor, mas na minha Bíblia está escrito, e o homem disse, e a esposa disse, o homem disse, e a esposa disse. Então, algum intérprete bíblico trabalhou na sua tradução e chegou a essa conclusão. Não quer dizer que a conclusão dele está perfeitamente correta. Há muitos estudos sobre o livro, a poesia hebraica. É difícil de definir, então por isso é difícil definir uma estrutura do livro de Cânticos. Mas se é difícil definir a estrutura, o que a gente faz? A gente estuda o livro, meu irmão. A estrutura não vai reger a interpretação do livro. Ela vai nos ajudar a entender, mas ela não é, em suma, o que vai resolver o problema estrutural do livro. Então, a gente vai ter aqui muitas analogias e metáforas, experiências inspiradas na figura do pastor, e é um pastor de rebanho, né? Um pastor de ovelhas envolvido aí, um homem de gado envolvido aí no livro dos Cânticos. E aí a gente vai discutir quem é essa pessoa do pastor. A composição desse livro... Tem aqui ainda. A composição desse livro ainda nos mostra uma discussão se há 2 ou 3 personagens. Então, o problema é esse pastor aqui que eu te falei. Você tem autores bíblicos dizendo assim, olha, o livro de Eclesiastes é uma relação entre Salomão e a Sunamita, 2 personagens. Quem é este pastor citado pela Sunamita? Alguns estudiosos vão dizer que ele é como se um pseudônimo, uma ilustração a qual é atribuída a Salomão. Naquele momento, a figura de linguagem que a Sunamita usou, ela comparou Salomão a um pastor de ovelhas, um pastor de rebanho. Pode ser essa interpretação? Pastor, posso ler o texto nessa perspectiva? Tudo bem, eu não vou brigar com você, não. Existe uma outra perspectiva. Existe uma outra proposta de interpretação. Que eu tenho 3 personagens nesse livro. A Sunamita, Salomão e o pastor.
Meu convite para você é, leia o livro 2 vezes. Leia um livro na perspectiva de 2 autores, de 2 personagens. Leia o livro na perspectiva de 3 personagens. Com 2 personagens, é claro, entre eles, fica tranquilo isso, declaração de amor entre Salomão e a sunamita. Com 3 personagens, o que parece a descrição do texto? E o capítulo 6 é muito importante para essa interpretação. A sunamita é uma mulher que foi levada para o harém de Salomão. Lembra lá? Salomão tem mais de 700 mulheres no seu harém. Mas quem é o amado da alma da sunamita? Quem é o homem por quem ela está apaixonada e tem um compromisso fiel, e ainda que ela fique distante dele por muito tempo no harém de Salomão, ela não negociaria o seu amor, que é tão forte quanto a morte? O pastor. Parece, às vezes, que essa mulher está lá no harém de Salomão dizendo: onde está meu pastor? Será que está voltando do campo com as suas ovelhas? E ela está resistindo aos encantos de Salomão, rejeitando o relacionamento sexual ilícito com Salomão, em função da castidade que está sendo guardada para o dia que ela se reencontrar com o pastor. Dá uma outra perspectiva no livro, não dá? Meu irmão, deixa eu confessar para você a ruindade do seu pastor. Eu não tenho um argumento final para te dizer. Não posso afirmar com todas as letras que esta ou aquela linha de interpretação é a correta absolutamente. Eu leio os argumentos de uma e acho bom, leio os argumentos de outra e acho bom. Eis a dificuldade de interpretação da Escritura. Se eu for ler Cânticos hoje, eu, Lucas, vou ler com 3 personagens. Eu vou ler com 3 personagens. E ainda que por uma ou por outra interpretação, os princípios fundamentais do livro se sustentam. A beleza e profundidade do amor matrimonial, a importância da castidade, a profundidade do amor, a fidelidade ao companheirismo. A gente vai falar disso nas aplicações lá no final. Então, por um ou por outro, esses princípios se mantêm, mas é difícil, às vezes, entender a lírica do texto. Toda poesia é difícil assim, meu irmão. Toda poesia é difícil. É entender a lírica do texto, entender quem está falando, quem está ouvindo. Quer ver? Deixa eu dar uma ilustração para você aqui, ó, de como que a poesia, às vezes, dá uma bagunçada na gente. Hino nacional brasileiro. Você conhece o hino brasileiro? Sabe cantar? Aula cívico. Você teve essa aula lá? Se você teve, você está mais velho, meu irmão. Cívico, o que mesmo que chamava? Aí, eu queria saber quem é antes dos 2000, antes de 2000. É, porque de lá de 2000 para cá não tem essa aula aí mais não. Já não importa mais, né? Meu amigo, aquela historinha de o quartel pega fogo, salvem a bandeira do Brasil que se lasque, patriotismo já não existe. O hino do Brasil canta: ouviram as margens plácidas do Ipiranga. Ou melhor, vocês sabem que eu não tive aula. O hino do Brasil é um negócio que você só lembra direitinho cantando, não é? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Muito bem, precisamos da frase. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem é o sujeito da frase? Eu tenho um verbo e um sujeito. É uma oração. Sintaxe. Agora eu te peguei, né? Ri de mim que eu não sei lá o hino. Quem é o sujeito da frase? Isso foi a aula nossa no seminário com o reverendo Sebastião Arruda. E você achando que seminarista não sofre, hein? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do... Quem? Qual é o verbo? Ouviram. Quem ouviu? Sintaxe. Não é indeterminado. Ouviram do Ipiranga. Quem ouviu do Ipiranga? As margens plácidas. As margens que estavam lá na beira do Ipiranga ouviram.
Um grito heróico e um brado retumbante. Quem que ouviu o grito heróico e o brado retumbante? As margens plácidas do rio Ipiranga. Aqui, meu irmão, Ipiranga. Olha só que agora eu te levei de volta na bandeira do Brasil. Você vai virar patriota agora. Está cantando, meu irmão, a independência do país, lá a independência ou morte, ouviram. As margens plácidas, as margens do rio foram testemunhas do grito. Está vendo como é que é difícil poesia? Você está vendo como é que é difícil? Imagina fazer isso com um texto de mais de 2000 anos, hebraico, de uma linguagem de interpretação totalmente distinta do português. O português tem muitas nuances, o hebraico é um texto muito mais cru. Como é difícil fazer essa interpretação? Por que eu estou dizendo isso? Para você não sair daqui falando assim, também esse povo fala que estuda a Bíblia, não sabe nem dizer se é 2 ou 3 personagens. Você não sabe quem ouviu? E aí? Você não sabe o hino do Brasil? Está vendo como é que é difícil? Então essa é a nossa discussão em Cânticos. Essa discussão que eu estou te apresentando, meu irmão, é uma discussão mais teórica, uma discussão que vai caminhar, em suma, no campo acadêmico. Isso não vai impactar a tua interpretação do texto, como eu disse, nos princípios fundamentais do texto bíblico. Os grandes temas teológicos de Eclesiastes são claros, independente dessas 2 linhas, 2 ou 3 personagens, tá bom? Linhas de interpretação perigosas. Quais são as formas perigosas de ler Cântico dos Cânticos? Eu penso que essas são as formas ruins de ler o texto. Primeira delas, dramaturgia. Há uma defesa de que Cântico dos Cânticos é uma peça teatral que foi registrada. Quem falou isso? Ninguém tem prova suficiente, vai achar um achado arqueológico, uma evidência científica ou histórica para dizer que isso era uma dramaturgia da época dos israelitas. Isso era a novela do rei Davi, que Davi assistia lá. Não, Davi não, porque foi a sunamita, era com Salomão, né? Davi já estava morto nessa época, né? Mas qualquer um dos reis adiante lá, ele chamava o povo e pedia para apresentar aquele teatro. Não dá para pensar nisso. Uma outra interpretação perigosa é a tipologia. O que é a tipologia? Eu quero encontrar símbolos no Antigo Testamento que trazem representações cumpridas no Novo Testamento. Vou te dar um exemplo de tipologia. O cordeiro da Páscoa, que é sacrificado, é Jesus que é sacrificado. O cordeiro é o tipo, Jesus é o antítipo. Quando eu leio Êxodo, eu tenho claramente uma tipologia no cordeiro. O que é o problema? A tipologia quer ler Eclesiastes desse jeito, dizendo que Cristo é quem? O amado. E a noiva é quem? Aí complica, hein? Beijar na boca de Jesus. Primeiro capítulo começa. Quero beijar teus lábios. Está entendendo como é que é uma interpretação muito difícil? Qual é o caminho seguro para a tipologia? Onde que a tipologia está pavimentada e você pode ir sem medo? Quando a Bíblia faz a ligação. A Bíblia diz que a travessia do Mar Vermelho foi o batismo. Foram batizados no mar. Tranquilo. A Bíblia disse. Agora, pastor, sabe o que eu estava pensando? Que o texto diz que Deus vai nos fazer um vaso novo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento diz que nós somos vasos de barro que tem tesouro dentro. Então, se Deus vai fazer um vaso novo, Deus também vai fazer um tesouro novo. Campeão, não sei não, hein? Tá vendo como é que é difícil você fazer afirmações assim que a Bíblia não faz? Então, tipologia é um caminho perigoso para interpretar Cântico dos Cânticos. A alegoria é um passo a mais da tipologia. A alegoria vai procurar fazer ligações simbólicas com uma série de coisas, tudo quanto for possível. Então, olha um exemplo de alegoria. O povo foi salvo na Arca de Noé por meio de um grande barco de madeira. Na madeira da Arca de Noé, fomos salvos. Cristo nos salvou numa grande cruz de madeira. Na madeira da cruz de Cristo somos salvos. Na Arca de Noé nós temos uma alegoria da madeira da cruz de Cristo. O irmão mais espiritual fala, glória a Deus.
A Maria Helena que fala, não está aqui. Ela fala glória a Deus baixinho. Mas, meu irmão, tá vendo como é que é difícil fazer uma ligação dessa? Quando você vai para um texto de relacionamento matrimonial, de homem e mulher que está descrevendo intimidade sexual, você quer fazer uma alegoria? Vai dar ruim aí, hein? Vai dar ruim aí. A chance de dar errado é muito grande. Então, essa é uma via perigosíssima. E, por último, essa é uma defesa histórica também, mais própria dos teólogos liberais. Os teólogos liberais estão sempre procurando explicações racionais para fatos espirituais, né? Então, eles não creem em milagres, eles não creem na ação de Deus interventiva, é assim que fala? Interventiva na história, pode ser essa palavra talvez. Então, os teólogos liberais vão justificar que Cântico dos Cânticos é a versão gospel da idolatria que havia ao redor. Então, como haviam cultos idólatras que envolviam sexualidade nos outros povos, o povo de Deus precisava de uma resposta para isso. Então, vamos fazer a nossa versão. É tipo funk gospel. É uma versão nossa, né, do povo de Deus, de um culto ímpio, um culto pagão. Então, essa é uma interpretação, meu irmão, que de todas, essa é a mais abominável possível. Pensar que a revelação da Escritura está sendo comparada a um culto idólatra, né? Mera cópia. Então, é absurdo pensar nisso. Por outro lado, quais são os caminhos preferíveis para a gente ler Cântico dos Cânticos? Ciclo matrimonial. O texto está falando, meu irmão, de dois pombinhos apaixonados que querem se casar, que estão ansiosos por se ver. O texto está descrevendo o anseio do noivado, daqueles que estão prometidos um para o outro, estão se guardando em castidade e no momento certo vão se deleitar no prazer que Deus criou para ser deleitado. Você está entendendo? O texto está descrevendo Flávio e a Bia que vão casar daqui a um mês. Daqui a um mês, os dois estão apaixonadinhos. Tá, Flávio? Ó, cara. Apaixonado, ansioso, e isso é louvável. Então o texto está nos narrando a vida matrimonial como ela é bela. O texto está falando disso com didática. Uma didática implícita e não explícita. O texto não está dizendo compre um buquê de flores para tua esposa. O texto não está dizendo elogie tua esposa. Mas lendo o texto, o que você entende? Que elogios são bem-vindos. Que o cortejo faz parte da vida íntima sexual. Que um relacionamento íntimo saudável envolve a apreciação um do outro, não somente no ato, mas em toda a vida. Eles anseiam estar juntos em todo o tempo. Meu irmão, tá aqui uma coisa que nós homens precisávamos aprender a fazer, né? Cortejar nossas esposas, elogiá-las da forma correta e apropriada, fazer com que elas entendam quanto nós a desejamos e desejá-las mesmo. Meu irmão, Deus te deu, deseje ardentemente sua esposa. E vocês a mesma coisa, minha irmã. Mas o texto está mostrando para a gente nessa didática como deve acontecer essa relação conjugal. Então, na minha perspectiva, claramente, a literalidade de Cântico dos Cânticos é muito importante. A gente está lendo um texto que está falando sobre a beleza e profundidade da relação matrimonial, da intimidade do casal. E isso é bom, porque Deus o criou, né? Que ninguém taxe o livro de Cântico dos Cânticos como o proibidão da Bíblia, né? Não, meu irmão, não pode não. Isso aí só se seu filho tiver 12 anos. Você fala, filho, se você quiser ler, pode ler. O papai vai te explicar tudo isso quando chegar a hora. Quando o papai achar que deve. Por quê, pai? Cala a boca, menino, sou seu pai. Fala quando eu quero. Aqui que você começa a explicar demais, né? É gostoso isso, né? A gente ri do outro. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher se gravando e os filhos perguntando: mamãe, eu entendi que o papai colocou uma sementinha na sua barriga, mas como ele fez isso? Né? E a mãe chora e fala assim, eu não estou preparada para essa conversa. Esse menino deve ter uns 9, 10 anos. Né? Então, a literalidade é real no texto de Cântico dos Cânticos. E aí, a gente consegue olhar um pouquinho melhor os ensinos. Né? Então, é uma instrução lírica sobre a conduta conjugal e sexual. Esse
uma descrição desta relação de uma só carne entre homem e mulher. É belo, meu irmão, é bom e proveitoso. Deus o fez, Deus o fez. O ensino tem um tema unificador. Olha que lindo, meu irmão. Capítulo 8, verso 6. O amor é tão forte quanto a morte. Qual é o tema unificador do texto? O amor é tão forte quanto a morte. Se eu tenho dois personagens, eu sustento esse tema sem problemas. O amor entre esses dois é tão forte quanto a morte. Se eu tenho três personagens, a sunamita se guardando para o seu esposo e resistindo no harém de Salomão para não se perder do seu amor genuíno, eu posso dizer que o amor é tão forte quanto a morte. Eu tenho duas possíveis interpretações, mas um princípio sólido do texto que se sustenta em todas as duas. Então, é sobre isso que Salomão quer dizer. Sabe? Que Salomão quer dizer, que Cânticos quer dizer. É um bom texto para você marcar na tua Bíblia, anotar a referência na primeira página de Cânticos, para que você possa falar com tranquilidade. O resumo, do que Cântico dos Cânticos fala? Que o amor é tão forte quanto a morte. É o tema central e unificador de todo o livro. Então veja como a beleza na descrição do desejo matrimonial expresso em todas essas canções. Olha as linguagens que o texto usa. Manjares, vinhos, vestes, perfumes, óleos finos. Todas essas ideias literais são usadas e também aplicadas como comparações, como metáforas em muitas vezes, para nos expor a profundidade, a beleza, a glória que existe entre um homem e uma mulher que se deram um ao outro com o relacionamento mais profundo que pode existir na humanidade. Não há relação mais profunda do que o matrimônio, meu irmão. Relação com tua mãe não vale isso, relação com teus filhos não vale isso, nenhum amigo nunca vai ter tão profunda relação contigo quanto a tua esposa. Então, importante a gente pensar nisso, meu irmão. Importante até aplicar isso para a igreja. Isso é coisa que a gente fala muitas vezes nos encontros de casais, mas talvez você não tenha ou já tenha feito há muito tempo, e são princípios que você precisa retomar. A pessoa essencialmente importante na tua vida é o teu cônjuge. Se você é casado, é essencialmente neste relacionamento que você tem que ficar. Meu irmão, nisso o adultério é abominável. Envolver uma terceira pessoa e por tantas vezes alguém de quem não se tem conhecimento nenhum, por mero prazer carnal, isso é abominável. Veja que a Escritura vai falar do povo que abandona o Senhor e vai seguir outros deuses. A Escritura chama isso de adultério. Chama os idólatras também de adúlteros, porque te quebraram o seu pacto e seu compromisso com o Senhor e foram viver com outros deuses. Porque há beleza e profundidade nesse relacionamento. A gente tem, às vezes, um apego excessivo aos pais. Meu irmão, no seu matrimônio, seu pai e sua mãe não morrem. Isso é óbvio. Você não deixa de honrá-los nunca. Mas é certo que no matrimônio, o seu cônjuge vai vir muito antes dos seus pais. Se há alguém a ter o desejo atendido, se lícito esse desejo, é o teu marido, a tua esposa. Meu irmão, como os casamentos se quebram em relação aos filhos? Os filhos são a prioridade da casa. É bonito falar, meu irmão, que quando os filhos nascem, a gente passa a viver para eles. É bonito, mas não é bíblico. Isso não é um fundamento da Escritura. Você não passa a viver para os seus filhos. Deus deu eles aos seus cuidados, você vai ensinar a palavra, você vai amar, você vai apertar a bochecha deles. Eu fico beijando a bochecha do meu filho toda hora. Mas, meu irmão, com plena consciência de que esse é o tempo e o momento. De que esse menino hoje só fala é o que ele fala. Que vai chegar o tempo em que ele, ensinado por mim e pela Sara, há de encontrar uma mulher temente ao Senhor. E eu viverei com quem quando esse bochechudo for embora? Com a Sara. Por que a gente está vendo divórcios de idosos de 70 anos, meu irmão, divorciando?
perdeu a razão de viver. Perdeu a razão da união. Porque a razão da união não era o casamento. A razão da união eram filhos. Cumpriu-se o propósito, criaram-se os filhos. Para que continuar aguentando esse velho babão? Essa velha com dentadura? Que história é essa? Esse homem põe no copo toda noite antes de dormir. Eu não vou aturar isso aí, não. Falei para ele a vida inteira para ele escovar o dente. Ainda vem no argumento assim, né? E a Juliana, dentista, lá falando, meu irmão, o que vai sustentar o teu casamento é o amor de vocês no Senhor. Então, olha como que isso aqui, como que ler Cântico dos Cânticos precisa reavivar, realimentar as razões pelas quais você está casado, para a glória do Senhor, no amor conjugal. Você é uma carne com a sua esposa, você não é uma carne com mais ninguém, nem com teu filho. Então, isso é fundamental para nós entendermos como ensino de Cântico dos Cânticos. Olha como a gente ainda percebe teologia bíblica aqui. Nós estamos falando de teologia bíblica, de continuidade em toda a Escritura. Se o pecado vai destruir uma criação tão gloriosa, eu posso encontrar redenção no ensino bíblico para voltar às bases do relacionamento matrimonial belo e glorioso como só ele é. Meu irmão, Deus está nos mostrando em Cântico dos Cânticos como que todo o desejo erótico ele pode ser bem aplicado e saudável na intimidade matrimonial. Esse apego íntimo, inclusive na relação sexual, ele vai ser, meu irmão, um agregador do casamento. Eu falo isso aos que já fizeram encontros de casais comigo, eu falei isso lá. Um dos primeiros sintomas de um casamento em problemas é o quê? Falta de intimidade sexual. Quando o casal briga, meu irmão, a última coisa que você quer fazer brigado é deitar com a tua esposa. A última coisa que a tua esposa quer, depois que você bateu boca com ela, por causa de... Você não queria comer carne de porco, você queria comer carne de vaca na janta, bateram boca, e depois de uma baita briga por causa do que tinha para jantar, você quer ir lá dar um beijinho no ouvido dela na hora que você vai deitar? Meu irmão, é o primeiro sintoma de um casamento com problemas, intimidade sexual. Olhe o teu casamento, meu irmão. O gabinete pastoral está aí. Encontro de casais começa dia 22. Né? Então, pense nisso. Pense em como nós precisamos restaurar as coisas quebradas. A teologia bíblica nos expõe isso aqui. Deus criou de forma perfeita e ainda que o pecado tenha desgraçado a sua vida, isso pode ser restaurado. Meu irmão, talvez a sua perspectiva sobre sexo seja horrível, porque as tuas experiências na impiedade, a forma como você viveu, as coisas que você viu, deturparam a visão bíblica e saudável sobre intimidade. A redenção de Cristo alcança isso. O Novo Testamento fala largamente sobre como nós não pecamos contra o nosso próprio corpo, nos mantendo santos na pureza sexual. Sobre como nós lutamos contra a lascívia, como nós lutamos contra o adultério que acontece no coração e às vezes não é consumado. A Escritura, meu irmão, vai pôr nos eixos toda essa distorção do pecado e a Bíblia pode nos corrigir e nos levar de volta ao Éden. Olha que coisa gloriosa. Que boa harmonia que há no casamento, na instrução do Senhor. Precisamos realmente pensar nisso. Vamos ler alguns trechinhos aí, meu irmão? Vamos ler alguns trechinhos? Eu vou pedir para alguns irmãos abrirem o texto e a gente vai pontuar 4 grandes tópicos aí de Eclesiastes e a gente vai ler alguns trechos deles. Vou pedir para a Gisele ler Eclesiastes 7. É que eu amo Eclesiastes, né? Tá. Cântico dos Cânticos, meu irmão. Cântico 7, verso 1 a 13. A Gisele vai ler aqui. A Cláudia vai ler para nós Cânticos 8, versos 6 e 7. A Aline lê para nós, por favor, Cânticos 3, versos 5. E a Maiara, que está aí atrás, lê para a gente Cânticos 4, 12. 7, verso 1 a 3. Vamos começar por aqui. Que formosos são os teus passos, dados de sandália, ó filha do príncipe. Os meneios dos seus quadris são como os colares trabalhados por mão de artista.
O teu umbigo é taça redonda, aqui não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Os teus seios, como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço, como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom. Junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz, como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. A tua cabeleira, como a púrpura, um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão apreciável és, ó amor em delícias. Este teu porte é semelhante à palmeira, os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os seus seios com os cachos de David, e aroma da tua respiração como as das maçãs. Os teus beijos não são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o teu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do teu amado, e ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, saíamos do campo, passeamos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides e se abre a flor e se abrocham as romeiras. Dar-te ali o meu amor. As maldrogoras exalam o teu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei o meu amado. Aprende a elogiar, meu irmão. Aprende aí a elogiar. A parte das crias gêmeas da gazela, tá bom que nós estamos pensando que é assim que um pastor de ovelhas elogia, né? Mas veja como ele está falando graciosamente sobre aquilo que lhe chama atenção na beleza física da sua esposa. Olha qual é o primeiro ponto a ser destacado. Tem uma celebração da natureza criada por Deus para o matrimônio. Meu irmão, Andrew e Hill são dois autores de panorama bíblico. Eles dizem que Cântico dos Cânticos está lendo o casamento com as lentes do Éden. Isso é fantástico, não é? Nas lentes do Éden, olha como existe amor conjugal. Olha como o homem está se declarando para sua esposa. Eu sei que é cafona. Eu sei que talvez você diga assim, pastor, eu não sou um cara romântico. Tá bom, meu irmão. Mas sua esposa quis casar com você do jeito que você é. E ela sabe que você não é. Deixa eu falar, se você não é romântico, alguém que sabe que você não é sua esposa, se você não é. Mas isso não te dá o direito de viver alheio a ela e nunca elogiá-la porque ela é. Meu irmão, você vai nisto nutrir a saúde íntima do teu relacionamento. Você vai fazer com que a sua esposa entenda quanto ela é amada, desejada e querida por você. Faça isso. Celebre, meu irmão, a boa natureza do casamento. Diga para a tua esposa tantas coisas quantas você ama nela. Num determinado dia, num determinado momento, num determinado lugar, alguns sabem do que eu estou falando. A gente viu alguns casais se declararem publicamente uns aos outros. Meu irmão, aquilo é... A Gisele rindo aqui. A Gisele e o Denis sabem do que eu estou falando. Aquilo é demais. Você vê, às vezes, o irmãozinho mais tímido se declarando para sua esposa. Olha lá a Juliana falando, o dia que o Marcelo se declarou desse jeito para mim... Aqui, Você conhece o Marcelo, meu irmão? O Marcelo é o cara mais tranquilo, calado, na dele. E como que isso é importante? Aí, Só que não pode falar mais, que é surpresa. E aí, meu irmão, veja como que tantas vezes isso é fundamental na vida matrimonial, essa celebração daquilo que é digno de ser celebrado. Às vezes, você fica olhando a tua esposa em silêncio e você fica pensando, meu Deus, como essa mulher é incrível. Ela não sabe, se você não falar para ela. Se você não falar para o teu marido, minha irmã, quanto é glorioso que Deus o tenha posto na sua vida, ele não vai saber. E talvez o teu marido anda chutando pedrinhas por aí pensando que ele é um Zé Ninguém. Talvez lhe falte coragem para muita coisa, porque ele está literalmente desencorajado no matrimônio,
porque ele pensa que não há nada de bom nele, e você vê tanta coisa boa nele. Celebre o que é digno de ser celebrado no teu casamento. Meu irmão, se alguém pode elogiar sua esposa, é você. Faça. A dica é faça. O conselho é faça. Aprende aí, meu irmão. Cadê a Lúcia? 50 anos elogiando a Lúcia. É aqui que o negócio flui, meu querido. Porque o dia que aparecer um Zé Ninguém e chegar no ouvido da tua esposa e chegar, Denis, no ouvido da Gisele e cantar ela, a Gisele vai rir de canto e vai falar assim, eu sei, meu marido me fala isso. Eu não tenho nada contigo. Alguém aparece para você e fala assim, como você é bonita? Ela fala, eu sei, meu marido me fala isso toda manhã. Ela não vai se entregar a outro elogio, ela tem a oportunidade de se deleitar na tua apreciação, meu irmão. Celebre o que tem que ser celebrado no matrimônio. Olha um segundo princípio importante, 4:12. Quem eu pedi para ler 4:12? Que eu inverti a ordem do negócio aqui, perdão por isso. 4:12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Estragou a música da Valadão, né? Que se lembra dessa? Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu espírito. Ela cantava esse texto aí, né? O texto está falando sobre castidade. O texto está dizendo assim, meu marido, serei para você como um jardim fechado e selado. Você está dizendo para o teu esposo, minha irmã, só você tem a chave. Ó que lindo, dia dos namorados. Aí, Lucas, ó, manda para ali um bilhetinho, querida, só você tem a chave do meu coração. É, meu irmão, você acha cafona? Vai ver lá, faz para você ver. Faz para você ver. O texto está falando sobre castidade, e o texto está tocando neste ensino tantos de nós que não são casados, ou já são divorciados ou viúvos, que a castidade está presente aí. O texto está mostrando como é preciosa a pureza daqueles que se guardam. A sunamita, meu irmão, está lá no harém de Salomão. Seja aguardando o pastor ou em relação a Salomão, o seu amor é do seu amado e tão somente. Pastor, eu não tenho um amado, seu amado é Cristo. Sua fidelidade ao Senhor Jesus. Você não vai se vender por qualquer pessoa que te dê um elogio torpe. Olha para você ver que preciosidade, como o texto está nos mostrando essa fidelidade. Ensino precioso do texto de Cântico dos Cânticos. 3:5. A Aline vai ler. 3:5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervos do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Meu irmão, como eu venho te falando, Cântico dos Cânticos é um auxílio bem precioso contra a perversão sexual. Qual é a forma de resolver o problema? É você ir no jeito correto. Pastor, eu tenho um problema de perversão sexual. Como que eu faço isso? Lide com a sexualidade de forma lícita. Qual é a forma lícita no teu caso? Você tem um marido, uma esposa? Não. Paulo diz, olha, neste caso, guarde-se, viva em dedicação ao Senhor. Aquele que não é casado, digo eu, o apóstolo Paulo dizendo, Paulo diz, ao conselho do apóstolo, é melhor que não se case. Assim você tem mais tempo para se dedicar ao Senhor. Como é a vida daquele que não tem um marido ou uma esposa? Neste momento do tempo e do espaço, você não está casado. Você vai viver em dedicação ao Senhor. Como fugir da imoralidade sexual? Se dedicando a Deus. Você, meu irmão, que é casado, como fugir da imoralidade sexual? Como lutar contra as tentações do mundo? Tanta atenção. Diz a Escritura, bebe as águas do teu próprio poço. Se alegre na mulher da tua mocidade. Vai viver uma vida íntima saudável no teu casamento. Agora, esse apelo que nós lemos acontece várias vezes no texto de Eclesiastes, quando a sunamita está dizendo, ó filhas de Israel, não despertem o amor até que o queiram. Meu irmão, essa fuga de despertar amores que não são lícitos, talvez seja importante a gente até pensar em algumas aplicações aqui sobre os perigos de um adultério que não é adultério. Não é adultério às vezes. Poxa, às vezes o Davi está lá, cara, na faculdade.
Namorada ou noiva? Namorada. É que não dá para profetizar assim também, né? Namorada, vamos uma coisa de cada vez. A namorada do Davi, meu irmão, está na Europa. E o Davi está na faculdade. E aí o Davi está lá, carente, triste, com saudade de um abraço da namorada, e de repente tem uma colega de faculdade que é muito sensível. É uma colega de faculdade que, quando vai na carteira dele, ela senta do lado dele e ela encosta o corpinho nele. Está entendendo? É uma colega de faculdade que, quando vai pegar o livro das mãos do Davi, ela pega das mãos do Davi. Ela põe a mãozinha no cotovelo do Davi, assim, ó. Quando eles estão na cantina tomando um café, nossa, Davi, fala para sua namorada que está assistindo online que tudo isso é só ilustração. Quando está na cantina tomando um café, aí o Davi fala assim, nossa, estou cansadão, nosso trabalho está puxado. Aí ela encosta a cabeça no ombrinho dele e fala assim, mas você é tão forte. Aqui começa, tá bom? Aqui começa o flerte. Aqui que começa o despertar de um amor que você não pode. Cuidado, meu irmão. Sabe o famoso arrancar uma casquinha? Sabe o famoso arrancar uma casquinha? Olhar não machuca, sabe essa ideia? Olhar não arranca pedaço. Sabe o que Jesus fala de olhar não arranca pedaço? Jesus diz, era melhor arrancar pedaço. Arranca o teu olho, arranca a tua mão. Se te faz pecar, joga fora. A Escritura trata isso com muita seriedade. E a Bíblia chama isso de defraudação. Arrancar uma casquinha, a Escritura chama isso de defraudação. Meu irmão, isso aqui entre jovens e adolescentes é uma luta. Sempre tem um rei do gado. Você conhece o rei do gado? O cara, ou uma menina, não namora ninguém, mas tem vários boizinhos. Todos no meu cercado. Quero que todas essas menininhas me adorem. Eu não vou dar meu amor para nenhuma delas, mas eu gosto de como elas me acham incrível. As meninas fazem a mesma coisa. Sabe onde que isso começa? Por que você vai pôr a roupa que você vai pôr para vir no culto hoje? Sonda lá o teu coração. Você tem que pôr para o seu amado. Você tem uma roupa muito bonita, ela é justa e ela mostra as nuances do seu corpo e o seu marido gosta disso, que bênção. Você vai alugar um chalé em Monte Verde, passar um fim de semana com ele lá e vai vestir dentro do quarto. Porque o teu corpo pertence ao teu marido e o corpo do teu marido pertence a você e só. Você não vai expor isso para mais ninguém. Entende como o nosso coração precisa ser cuidadoso. Às vezes, quando a gente está falando sobre pecados sexuais, você está pensando em homossexualismo, nas coisas mais perversas possíveis. Às vezes, pecado sexual na igreja a gente tem que tratar aqui, meu irmão. É aqui. E Cântico dos Cânticos está nos ajudando a não cair nesses pecados. Viva da forma correta, viva da forma prudente. Cânticos está te apontando o caminho certo a seguir. Capítulo 8, versos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Lindo, né? Afinal, o texto que eu disse para vocês que seria como um centro do livro, ele nos mostra um amor sincero e fiel. O texto está nos mostrando esse caráter e paixão que existe. Às vezes a gente pensa que um relacionamento matrimonial de caráter é dois idosos de 80 anos que nunca se traíram, naquele casamento xoxo, mole, mas nunca se traíram. Quando a gente pensa em paixão, às vezes a gente está pensando em dois jovens que acabaram de se casar no primeiro ano, efervescendo de paixão, mas que logo vai passar, e a fidelidade não é assim. Cânticos está mostrando que tanto o compromisso sólido está no casamento, quanto uma paixão ardente também está no casamento. Meu irmão, o texto está falando de homem e mulher que amam ardentemente, queimam em labaredas desejando o outro. Ciúme é isso, você é meu. Não o ciúme pecaminoso, como a gente conhece, da mulher desconfiada. O texto está falando do ciúme de desejar aquilo que é meu e proteger para mim.
Este anseio de você é minha mulher e eu te desejo queima como brasa, meu irmão. Ao mesmo tempo que eu não te trocaria nem por alguém que me desse todos os bens da sua casa. Isso aqui é cumplicidade, meu irmão. Olha o texto dizendo: as muitas águas não poderiam afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria desprezado. Por quanto você trocaria a sua esposa? Nem por todos os bens da casa de alguém. Não trocaria por nada. Não afogaria nunca este amor. O amor genuíno do matrimônio nunca poderia ser afogado. Então veja como precisamos disso no nosso casamento, né? As irmãs que são mais sensíveis do que nós, homens, elas suspiram nesse momento. Meu irmão, você precisa da graça do Senhor para viver isso aqui. Você não vai dar conta de fazer isso sem a graça do Senhor, não, meu irmão. A gente precisa de Cristo na equação. Talvez Cântico dos Cânticos não nos fale abertamente sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo, mas é implícito como o Criador e o mediador do casamento. E nós que temos a Escritura completa entendemos essa dinâmica do casamento como a relação expressa de Cristo e da igreja. É a presença do Senhor Jesus como exemplo de amor sacrificial. É o Senhor Jesus que morre pelos nossos pecados para redimir casamentos quebrados na sua intimidade. Talvez seu casamento esteja quebrado nisso, meu irmão. Talvez pela falta de intimidade. E você precisa reatar este laço, você precisa entender que balde é esse que apagou esse fogo. É o fogo santo, meu irmão. Deus o colocou lá, esse desejo foi Deus que o colocou lá. Libido, meu irmão, foi Deus quem fez o corpo humano com isso. E a falta, tantas vezes, é doença, é deficiência física. Precisa haver desejo íntimo no matrimônio. E tantas vezes o problema não é físico. É uma falta de interesse, é um desdém, é um amor não cultivado através de tempos que agora culmina em um sintoma de falta de desejo, de falta de intimidade. O que a gente faz agora? Agora não tem mais jeito, né, pastor? Agora o jeito é procurar alguma outra pessoa por quem eu desejo. Meu irmão, nós vamos reacender esse fogo. Nós vamos fazer a oração de Elias. Manda fogo do céu, Senhor. Tem um vídeo que eu gosto muito mesmo. Tá o John Piper, o Carson e mais um outro autor que eu não me lembro quem é. Não tive essa ideia antes, não poderia ter trazido o vídeo. Eles estão assentados em volta de uma mesa, conversando sobre casamento. E eles dizem, eu tenho 40 e poucos, você tem quantos? 50 e poucos de casamento. E o Piper diz algo muito curioso. Ele diz assim, sabe por que eu estou casado há tanto tempo? Por causa deste anel de ouro, o Piper diz. Aí eu e você fazemos essa cara que você fez agora. Por causa do anel de ouro. E o Piper descreve dizendo assim, muitas vezes o meu casamento arrefeceu o fogo. A paixão que eu sentia pela minha esposa diminuiu em diversas situações. Nós passamos por crises, por problemas. Meu irmão, talvez você enfrente um luto na tua família. Isso vai quebrar você. Talvez você enfrente um desespero financeiro no trabalho tão grande. Meu irmão, olha, a vida do autônomo não é fácil. Você é dono da tua empresa, você está numa quebradeira na sua empresa, morrendo de medo de falir. Você está 2 meses lutando para a empresa não falir. Isso vai trazer efeitos. Crises acontecem, meu irmão. E o Piper está dizendo isso. Ele fala, mas todas as vezes que eu olhava para um pedaço de metal na minha mão, eu me lembrava que eu tenho um compromisso. Eu assumi um pacto diante de Deus. E eu sempre soube que quem me sustentaria no casamento é o Senhor. E por causa do meu compromisso eu permaneci. E o compromisso de Deus foi honrado em Deus reacender o amor e a paixão naquele matrimônio. Meu irmão, o amor matrimonial, as muitas águas não poderão afogar. Guarda isso no teu coração. Vai viver a tua vida com o Senhor na intimidade do teu lar e recobrar os laços quebrados. Eis o desafio. Eis o desafio. Faça isso hoje. Faça isso agora. Na luta, na necessidade da tua casa, do teu casamento. Se você precisar de ajuda, meu irmão, nós estamos aí. Pastor, mas você é muito novo, não quero falar com você. Amém, meu irmão. Chama o Jorge. O seu pastor.
Não, é o pastor dele. Presbítero Jorge. Pastorei o rebanho de Deus. Conversa com o Jorge. Não, mais velho que eu. O Jorge é, né? Também não dá, né? Busque ajuda, meu irmão. Trabalhe no teu casamento. É o eixo da sua vida financeira, da sua vida pessoal, da criação dos seus filhos. Tantas coisas giram em torno da família. Você precisa cultivar o teu casamento. Aprenda isso em Cântico dos Cânticos. Vou entrar em Profetas. Não vou acabar minha aula mais cedo, não. Vou cada minuto que eu tenho. Dúvidas, colocações, queridos? Alguém tem algo a nos pôr ainda sobre isso? Então, vou pedir para o Lindão pôr lá para nós a aula de Profetas. Só uma introdução, tá bom, meu irmão? Respira aí. Quem vai dar Profetas é o Leandro, a partir da semana que vem. Quero só te introduzir aos escritos proféticos. E aí eu profetizo bênção sobre o teu casamento. Deixa eu começar Profetas aqui, meu irmão, para a gente fechar uma caixinha e abrir a outras. Posso profetizar bênção sobre o teu casamento? Posso. O que significa profecia para você? Profecia significa algo que veio de Deus para mim, né? E a pessoa está falando, ó, isso Deus está dizendo sobre a sua vida. Algo que teoricamente veio de Deus, né? Não necessariamente veio de mim. Profecia, estou profetizando da parte de Deus, bênção sobre o teu casamento. Agora pronto, agora eu corrigi aqui. O que é a profecia, meu irmão? Vamos lá. Me ajuda aí, Mariana. O que é profecia? Como é que você enxerga os profetas? Eu vou lá que a Mariana vai soltar uma rajada de glórias aqui agora e uma revelação do manto. Como os profetas, acho que professar, falar, declamar, né? Acho que, não sei, é contraditório, né? Porque, que nem o William falou, muitas vezes eu declamar a bênção sobre o seu casamento. Eu acho que eu posso desejar o bem, te ajudar, te auxiliar na palavra, mas eu ter o poder de professar ou de agir no seu casamento, como, por exemplo, eu acho que não tem como. Não tem. E aí? Essa questão das profecias, eu sempre pensei da seguinte forma, né? Primeiro, eu vejo que o pessoal que é mais pentecostal hoje, que trabalha muito essa questão de profecia, profetizar, sou profeta, enfim. Eu acho que realmente eles não têm um entendimento realmente de como eram os profetas e a vida que viviam na Bíblia, né? Eu acho que o dia que eles tiverem esse entendimento e chegarem próximo ao que esses homens viviam lá, talvez eles façam alguma coisa diferente aqui na Terra, mas eu acho difícil. E aí hoje a gente tem que viver algumas coisas da nossa realidade, né? Se você vai conversar com um irmão, um amigo, uma pessoa que trabalha com você, que vai numa igreja pentecostal, a palavra profecia vai ser uma coisa natural dentro do que ele vai conversar com você. E eu entendo hoje, e não abomino, eu entendo que a pessoa está desejando algo bom para você quando ela fala isso. Esse é o meu entendimento. Mas, às vezes, ele, do lado dele, como é pentecostal, quer ter essa questão mágica, essa questão mais ampla, né? Mas eu entendo que hoje, nós como protestantes calvinistas, eu acho que a gente acaba conversando com essas pessoas e a gente vê dessa forma. Acho que fica bom, né? Para não criar confusão, sabe? E aí sim, se a pessoa quiser entrar num debate teológico, aí cabe sim conversar com ela sobre a questão de profecias e os profetas na Bíblia, né? Meu irmão, deixa só o Cleógenes falar lá, e aí a Gisele por último aqui, só para eu apresentar esse princípio dos profetas. A gente tem que ser misericordiosos com os pentecostais, meu irmão. A gente normalmente é chucro no tratar os nossos irmãos pentecostais. O teu irmão, tem um colega de trabalho pentecostal lá, ele falou assim, rapaz, eu profetizo que você vai conseguir trocar esse carro. Na linguagem dele, ele está dizendo, tomara aqui. Porque num contexto lá, talvez a ideia de profecia não tenha nada a ver com o que é na Escritura. Entendeu? Por isso que a gente precisa ser misericordioso ao olhar a pessoa agindo dessa forma. Corrija em amor, corrija com zelo, né? É um princípio que a gente precisa passar.
Mas se você não entender o que é profecia à luz da Bíblia, você vai chegar em casa e você vai falar assim, meu bem, recebi uma profecia hoje, nós vamos trocar de carro. Mas amor, nós não temos dinheiro, mas Deus disse pela boca do santo profeta. Aí, meu irmão, você vai buraco abaixo. Então, você precisa entender o que é profecia. Se você não entender o que é profecia, você não vai caminhar bem com nada disso, né? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Quando o cara normalmente está dizendo, Isaías, eis que te digo. Aí vai vir uma profetada que o cara está dizendo que vai acontecer. Largamente. Geral, né? Sim. Exato. Uhum. Sim. Rapaz, nós já recebemos umas profecias boas pra caramba. Vou contar uma delas já para você ver como é que é esse contexto do falso profeta que é terrível, né? Vai lá, Cleógenes. Para mim, a profecia era a questão do direcionamento do povo de Deus através de pessoas escolhidas por Deus para direcionar o seu povo no caminho. Então, vai acontecer isso, precisa conduzir dessa forma. E até mesmo direcionamento de reis, auxiliares. Então, eu vejo o profeta dessa forma. E isso foi escrito através do tempo, através da Bíblia. Sim. Então, hoje, a nossa profecia é a Bíblia. É a Bíblia. Então, a nossa profecia é a Bíblia, através de pessoas que estudam e entendem a palavra de Deus para levar aquilo que foi escrito no passado para conduzir a gente para o nosso destino. Olha a diferença do que o Cleógenes está falando, porque a gente vê hoje, que o Alexandre colocou. Profecia, hoje em dia, é revelação. Revelação do quê? CPF, data do dia da morte, quem que vai casar, adivinhações, entendeu? Como? Exatamente. Você tem ali a descrição dessa lida dos profetas. Então, nós precisamos entender o que é profecia à luz da Escritura e não à luz do conhecimento comum da igreja protestante, né? Por isso que eu estou te perguntando, que você precisa entender o que é e o que não é profecia. O Cleógenes falou, e eu ia falar isso, né? Que antigamente os profetas falavam, né? Que direcionavam o povo, e hoje já profecia a Bíblia. O que é profetizar no Novo Testamento? E aí nós vamos discutir a fundo isso aí ao longo, meu irmão. Hoje eu quero te dar um parecer para a semana que vem o Leandro já chegar falando de Isaías. Eu quero só pôr o teu pé no chão e falar do que a gente vai falar quando a gente estiver falando de profetas. O que é profecia no Novo Testamento? É proclamação das verdades bíblicas já reveladas. Não há novas revelações. Me mostra na Escritura algum dos apóstolos tendo uma revelação. Eis que te digo que no futuro... Você não tem nenhum desses modos. Os profetas não agem pela sua própria vontade, pela sua própria inclinação. Quem está agindo é o Senhor no momento específico e determinado que Deus chama o profeta e fala. Quando é que você vê um profeta que fala aberta e livremente? Esse é um ponto difícil. Nathalie, posso só segurar um pouquinho? Só porque a gente tem uns 6, 7 minutinhos. Eu quero só dar um panorama rapidinho. Eu tinha dito aí que os dois aqui seriam os últimos, só para a gente desfechar e eu te apontar pontualmente que são profetas para você conseguir chegar semana que vem já caindo para dentro. Aí você mastiga, engole o seminarista aí semana que vem. Não quer nem saber também, não vou estar lá na Bereia. Aí você põe Isaías, põe nele lá todas as dúvidas teológicas. Pergunta para ele se ele tinha umbigo, fala o que você quiser. Olha o profeta. Quem é o profeta? A figura do profeta, essencialmente, o porta-voz de Deus. Ele fala em nome de Deus. Aqui, meu amigo, o profeta moderno da igreja neopentecostal já tinha que fazer isso aqui, ó. Falar em nome de Deus é coisa séria. Por que profecia no Novo Testamento é proclamar a palavra já revelada? Porque é Deus que falou. Você tem liberdade de falar o que Deus falou. Se Deus, na Escritura, promete sustento sobre a vida dos crentes, aí eu posso desejar isso sobre a vida do Isaías, como eu disse mais cedo.
Posso desejar que Deus o sustente. Eu estou falando sobre ensino bíblico e não sobre revelação de adivinhação. Então, o profeta é alguém que está falando, é um porta-voz. Pense como um embaixador fala em nome do país. O profeta faz isso. O profeta nunca fala o que quer, ele fala o que lhe é ordenado. Então, no Antigo Testamento, a gente tem um termo hebraico, é o Navi, é o profeta como normalmente ele é chamado, mas às vezes você vai encontrar também referências a falar sobre adivinhos. Você vai encontrar, às vezes, referências assim para os profetas. Por que ou até como vidente, né, na verdade. Por que você vai ter essa ideia de vidente? Porque ele está falando sobre algo que ninguém sabe. Então, profeta é literalmente boca de Deus. Aí os pentecostais gostam dessa expressão, né? Ah, meu irmão, você é boca de Deus na sua vida, eis que te digo. E aí nós fomos, todos os nossos presbiterianos lá de Lambari, fomos visitar uma igreja pentecostal para um evento. É assim que começa toda a história trágica de presbiteriano, né? Fomos nós lá visitar a igreja, sentamos lá. Quando nós chegamos na igreja, já tinha um irmão ungindo com óleo na testa, assim, na porta, que é para o capeta nem entrar. Entramos lá na igreja, né? E aí, eu vou usar pseudônimos, né, para não expor. Aí o pregador da noite lá falou assim, quem é João? Quem é João? Deus me mostrou um nome, quem é João? E o João do meu lado. Eu falei, eu que sei, hein, cara? João, e não levantava nenhum João. O João levantou. Aí, cara, o presbiteriano que faltou nessa aula aqui, ó, já começa a pensar assim, será? O João foi lá na frente. Aí o rapaz olhou para o João e falou assim, Deus está me mostrando um nome. Isso é sempre um negócio bem... Quem é Joana? Deixa eu usar outro pseudônimo aqui, né? Aí o João falou assim, minha namorada. Joana, vem aqui. Nossa, aí, meu irmão. A profecia foi, vocês chegarão a lugares onde os pais de vocês nunca chegaram. Deus os unirá, Deus fará. Essa frase ficou gravada na minha cabeça. 3 meses acabou o namoro. O João hoje é casado com um, a Joana com outro. Você está entendendo como é que a profetada acontece? Não sei se o profeta deu uma olhada no Facebook. Não sei se o profeta bateu papo com alguém e sabia o nome do João e da Joana e sabia que eram namorados. Se ele viu o casal entrando na igreja de mão dada e ele deu um migué e jogou um nome. E é assim que o negócio acontece, meu irmão. É a mesma coisa da cigana ler a mão. É igualzinho a cigana ler a mão. A cigana para você. Olha lá o lindão, ó. Na porta da loja. A cigana chegou lá na porta da loja do Jorge. Aí pegou o Jorge pela mão assim e falou assim, posso ler sua mão? Aí o Jorge falou, pode, ué, afinal, todos os presbiterianos acreditam nisso. Aí a cigana leu a mão do Jorge e falou assim, eu estou vendo que a sua linha do dinheiro está aumentando. O Jorge, antes de abrir a loja, aí o Jorge entra na loja e naquele dia o cara que devia R$50 para ele foi lá e pagou. Aí o Jorge falou assim, nossa, está aumentando a minha linha do dinheiro. Você está entendendo? Está aumentando, é verdade. Quando você joga esse subjetivo, meu irmão, qualquer coisa vira realização. Qualquer coisa vira. Então é assim que essa profetada acontece. Profecia bíblica não tem nada a ver com isso. Olha aqui, ó. Profecia bíblica tem mensagem de Deus. Esse é o ponto distintivo que a gente está falando. O profeta não está adivinhando coisas triviais da vida. Ele está dando uma mensagem de Deus que tantas vezes eram para o reino inteiro. Os profetas, meu irmão, profetizaram sobre nós, falando dos gentios se convertendo. Tem profecia para mim e para a sua vida. Tem umas frases assim, meu irmão, que dá vontade de morrer. A turma fala assim, quem tem promessa de Deus não morre. E Abraão morreu, contudo, sem alcançar a promessa. Meu irmão, que profetada é essa? Os profetas anunciam coisas que são do desfecho dos tempos. Isaías fala de escatologia. Joel, que o Alexandre citou, fala de escatologia. Então, a gente precisa andar no que a Escritura é e deixar essa bobajada aí do jeito que está acontecendo. O profeta está trazendo uma mensagem de Deus. Ele vai usar símbolos,
muitas vezes ricos, ilustrações profundas. Ele vai fazer isso com visões espirituais e às vezes até em catástrofes. O profeta de Deus verdadeiro, você sabe quem que é? É o que está no poço. O profeta de Deus verdadeiro é o que está sendo perseguido. E o povo, sabe qual tipo de profeta que o povo estava gostando de ouvir? Os que dizem assim, ó, paz e prosperidade virão sobre Israel. O Nicodemos diz, apóstolo bom é apóstolo morto, profeta bom é profeta morto. Tirando o dom de profecia do Novo Testamento, dá para pensar nisso, né? Então, como é que essas mensagens são claras e sólidas na Escritura? O profeta está falando algo explícito da parte de Deus. E perceba, é importante diferenciar a mensagem do cumprimento. Como eu te disse, tanto Isaías como Joel trouxeram mensagens que ainda não se cumpriram. Tantas vezes os profetas trazem mensagens que nem eles conhecem o significado completo da mensagem. Eles falam da parte de Deus e o cumprimento acontece também da parte do Senhor, exclusivamente. Tá bom? Então veja, temos tipos de mensagens nos profetas, e vocês vão ver isso ao longo dos livros. Oráculos de acusação, o profeta desce a ripa no povo. Vai ler Malaquias. Malaquias é só pedrada, meu irmão. O livro do profeta Isaías, toda a primeira parte do livro, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Deus está dizendo, o pau vai quebrar com todo mundo. Deus está julgando, e o profeta é o porta-voz. Oráculos de julgamento, como eu disse, oráculos de instrução. Como que aqueles que ouvem a mensagem deveriam reagir à mensagem? O profeta está ensinando o povo. Tal como ele também está trazendo oráculos de consequência ou até de esperança, dizendo, olha, se vocês ouvirem, se vocês se arrependerem, então Deus vai perdoar o pecado de vocês e vai ser misericordioso com vocês. Então, como que essas coisas compõem a mensagem profética? E aqui não tem revelação de casamento. E aqui não tem revelação do CPF. Então, não tem nada a ver o que acontece hoje chamado de profecia com aquilo que é profecia bíblica. Por fim, uma coisa importante aí sobre o cumprimento. Toda a palavra do profeta tem sentido para o leitor original. Quem está ouvindo o profeta falar, aquilo tem seu cumprimento ali, claro, ele tem uma ideia de como essas coisas vão acontecer. Faz sentido a mensagem para o leitor original, mas essa mensagem também, muitas vezes, faz sentido para nós. Como eu te falei, há muitas mensagens que já se cumpriram, mas ainda não. Exemplo que eu usei com os catecúmenos hoje. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Já aconteceu? Já aconteceu. Pentecostes. E aí, o Joel continua dizendo, e a lua se converterá em sangue. Já aconteceu? Ainda não. Profecia do último dia. O escurecer do sol e da lua, profecia do último dia. Ainda não. Então, o cair as estrelas do firmamento, opa, essa parte ainda não se cumpriu. Então, como que essas profecias vão ter cumprimentos importantes? Como entender as profecias modernas? Meu irmão, a despeito de toda essa loucura, anota aí na sua Bíblia, Deuteronômio 18, verso 20 e 22. É simplesmente como morrem as profecias modernas. Qual é a fala de Deuteronômio? Se o profeta falar e não cumprir, mata ele. Sabia? Mata ele. Porque ele falou de si mesmo e não do Senhor. Entenda, o profeta é porta-voz de Deus. Terrível coisa é falar o que Deus não falou, hein? Então, pense aí no profeta, no mensageiro, em como Deus vai nos colocar ao longo dos profetas aí, nos nossos próximos estudos. Tá bom? Queridos, nós vamos cantar o hino